Pessoal, bom dia, põe uma aguinha aqui, foi entrando aí, bom, seja muito bem-vindo à live, uma live de um tema muito importante, falar do bebê preparado emocionalmente. Juliana Paixão Tavares, é sempre presente aí, obrigado Juliana, lá da Inglaterra, mesmo tão longe é a primeira a entrar, ó, viu? Obrigado aí pela presença. Hoje é um tema muito importante, né? Visto que em falar das emoções, né? De como ter um equilíbrio emocional, principalmente na vida do bebê e na nossa vida também, né? Isso é cada vez mais importante, a gente ter um olhar para isso aí. Obrigado aí quem foi entrando. Me dá um feedback se você está conseguindo me ver, me ouvir direitinho, por favor. Só para a gente ver se está tudo certinho. Eu acredito que está dando para ver sim, porque estou me vendo aqui também no computador, parece que está dando certo, mas o som eu não consigo ter certeza. A Rayane colocou aqui, ó, Mães Unidas e Seguras, a hashtag Mães Unidas e Seguras, que é a hashtag da nossa comunidade lá no Facebook. Eu tenho uma comunidade que chama Comunidade Pais e Pediatra, e é a nossa hashtag lá, que realmente o nosso intuito, tá ótimo o som, né? Obrigado aí, pessoal, obrigado pelo feedback. O nosso intuito realmente é levar segurança para as mães, é levar essa união mesmo, né? A gente, na nossa comunidade, a gente uma mãe ajudando a outra, a dúvida de uma mãe ajudando quando a gente responde, esclarece nas dúvidas nas lives que eu faço todos os dias lá, acaba ajudando uma mãe ajudando a outra, direto ou indiretamente, né? E isso passa segurança também, né? Com o auxílio da gente. Vamos aproveitar o início aqui, enquanto as pessoas vão entrando, para dar os recados importantes, né? Essa semana, na segunda-feira, começa a Semana do Bebê. Todo mundo que tem bebê, principalmente de 0 a 3 anos, ou que está grávida, né? Ou que cuida de bebê, ou que trabalha, ou que é avó também. Às vezes você não tem um bebê, mas você é avó ou é tia de um bebê. Então, quem no dia a dia lida com o bebê, não pode perder essa semana, que vai ser a Semana do Bebê, do dia de segunda até na outra segunda, do dia 25 até o dia 31 de janeiro agora, tá chegando, tá bom? Mas para participar tem que se inscrever, só quem se inscrever é que vai participar. É uma semana fantástica que eu vou mostrar o equilíbrio necessário para o bebê conseguir estabelecer os três pilares principais, né? Que é sono de qualidade, alimentação saudável e desenvolvimento, tanto neurológico quanto emocional, né? Lá, inclusive, eu vou explicar mais a fundo essa parte das emoções também, que está muito ligada, né? Tudo isso. Quando o neném não alimenta bem, não dorme bem, na grande maioria das vezes tem um fundo também emocional, algo emocional envolvido. Então, nessa Semana do Bebê eu vou falar muito sobre isso. Então, quem não se inscreveu, sai da live agora, vai lá, se inscreve e volta para a live, tá bom? É só clicar no link que está na descrição da minha bio, lá em cima, onde tem meu nome, Fabiano, e aí tem o link. Aí no link lá tem várias opções, entrar para o grupo de WhatsApp, inclusive eu recomendo entrar para o grupo de Telegram, quem tem Telegram entra, tudo gratuito. Entrar para a comunidade Pais e Pediatra, não é gratuito, mas é um valor simbólico perante tanto valor que a gente entrega lá. E entrar para a Semana de Ouro do Bebê, Semana do Bebê, Semana de Ouro. Teve a Semana de Ouro para os pais e agora é a Semana do Bebê. Nessa Semana do Bebê você se inscreve gratuitamente, tá bom? Vão ser aulas fantásticas sobre coisas importantes e que normalmente não são faladas no dia a dia, nem por pediatras, nem por pessoas na área da saúde, na hora de orientar. E muitas crianças não alimentam, muitas crianças alimentam e chegam fases que param de alimentar, dormem bem, chegam fases que param de dormir, e coisas que seriam fases que iriam passar, começa a ser um problema crônico, né? Dependendo da conduta que a pessoa tiver. Então é muito importante a mãe entender, quem cuida do neném, eu falo a mãe, que na maioria das vezes é mãe, essa engrenagem que é importante. Uma coisa influencia na outra. A alimentação influencia no sono, o sono influencia na alimentação, o desenvolvimento influencia no sono, na alimentação, e o sono e a alimentação influenciam no desenvolvimento. E é impressionante, à medida que a gente conecta esses três pontos, né, vira realmente uma engrenagem para que funcione todas
todas as peças têm que estar encaixadas ali. E é muito simples, né? São coisas simples do dia a dia. Mesmo a mãe não tendo tempo, mesmo o pai não tendo tempo, trabalhando muito, tudo é possível a gente conseguir esse equilíbrio. E são mudanças de conduta simples no dia a dia que proporcionam isso aí, tá bom? Então, quem não se inscreveu, se inscreva lá, beleza, pessoal? Então, nós vamos começar. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Por enquanto, acho que só comentários aqui, não tem dúvida, pode mandar, que no final do que eu vou falar aqui, o recado vai ser bem rápido, né? É uma coisa muito importante, mas o recado é rápido e depois eu vou responder caso tenham alguma dúvida, né? Então, o título da live de hoje foi Preparando o Bebê Emocionalmente, né? O bebê preparado emocionalmente. A gente, no dia a dia do consultório aqui, né, das perguntas que a gente recebe no WhatsApp, na comunidade que eu tenho no Facebook, no curso que eu tenho, os 1000 dias, era 1000 dias de ouro do bebê, agora são os 3 primeiros anos de ouro do bebê. Eu vejo, né, lá nesse curso eu mentoro as mães, eu faço consultoria online com elas, eu vejo que a maioria das dúvidas são referentes à alimentação, são referentes a sono, são referentes a meu filho não está engateando, devia estar engateando, não está andando, devia estar andando. É muito difícil, com raras exceções, eu posso talvez contar no dedo de uma mão, o máximo uma mão e meia, nesses 16 anos que eu sou pediatra, uma mãe que chegou para mim no consultório ou uma mensagem: doutor, como eu consigo, através das minhas condutas, fazer com que meu filho tenha um equilíbrio emocional ou desenvolva a inteligência emocional. Realmente a maioria das pessoas não se preocupam com isso, e aí cresce o neném, entra na fase, né, passa aquela primeira infância, entra na adolescência, idade adulta, e muitos se tornam adultos inseguros. Nós, né, muitos de nós somos adultos inseguros, somos adultos que não tomam conduta, que não sabem lidar com os momentos de frustração, né, e os momentos de frustração eles vão ocorrer em algum momento da vida, né, um momento que você tem uma namorada ou um namorado e de repente você gosta muito e a pessoa do nada termina com você ou te trai, e você tem um emprego e por mais que você dependa daquele emprego, você é mandado embora, ou uma entrevista de emprego que você não entra, ou uma nota que você tira baixa mesmo tendo estudado muito para aquela prova. Então são frustrações que a vida, um parente que falece, que você não queria que acontecesse, então são frustrações que a vida impõe para a pessoa, e todo mundo se abala com a frustração, mas uma coisa é a pessoa se abalar naquele momento, é um abalo leve, a pessoa superar aquilo e usar aquele problema muitas vezes como um degrau para avançar na vida, e outros já se abalam de forma que entram numa depressão profunda, que perdem o sentido da vida e caminham para tentar suicídio. Cada vez mais novas as crianças e adolescentes que têm tentado, né, suicídio. Infelizmente tem aumentado o suicídio entre as crianças. Antes a gente falava de suicídio, era 16, depois caiu para 12, agora com 10 anos, né, 9 já tem casos. Então a gente precisa ter um olhar para isso. Não é só o suicídio, né? O suicídio como se diz, a ponta do problema, né? Mas muitas crianças, adolescentes e adultos são depressivos, inseguros, não prosperam, não correm atrás dos sonhos por medo de arriscar e de frustrar, né? Porque todas as vezes que a gente corre atrás de uma coisa que a gente quer, que a gente toma uma atitude na vida querendo acertar, tem risco da gente errar, né? E isso quando a gente erra, a gente frustra, né? E as pessoas que não aprendem a lidar com frustração são pessoas que são, pela insegurança, são pessoas que não dão um passo a mais à procura do seu objetivo, à procura dos seus sonhos, e passam a vida infeliz. E a gente não quer isso para o nosso filho. Só que a gente não tem consciência disso quando é bebê. E o importante é que isso comece nos primeiros meses de vida, ou até mesmo intraútero, se possível. Mas quanto mais cedo a gente tiver uma preocupação para isso, melhor, né? Eu tenho uma amiga e sócia que me ajuda, né, em tudo que eu faço digital, inclusive ela está assistindo aí,
Titia Rayane, obrigado. E ela sugeriu esse tema. Eu comentei com ela: olha, você quer apostar que vai dar muito pouca gente nessa live, mas é muito pouca gente. Se eu não estiver falando, se eu não falar sozinho para a tela, muito pouca gente. Se eu estivesse falando aqui, como fazer seu filho dormir à noite, lotava de gente. Como fazer seu filho comer, vem. Porque realmente não é que as mães estão erradas, não. É porque não existe essa preocupação. Não existe essa preocupação na grande maioria das pessoas, né? Na grande maioria das pessoas, isso é instintivo, né? A gente vem da época dos homens das cavernas lá, que a preocupação era achar um alimento para poder alimentar o filho, senão ele morria, né? Ele não precisava lidar com as emoções, né? Às vezes era até bom ele não ter inteligência emocional, porque quando tinha que reagir, né, a algum agressor de outra tribo lá, né, na savana africana, eles tinham que agir com violência mesmo, e agredir e se defender. Então, isso não era preocupante. Então, o nosso instinto é sobrevivência, né? A gente precisa alimentar para sobreviver, a gente precisa dormir para sobreviver. Então, é o instinto nosso. Não estou, em momento algum, criticando as pessoas que não preocupam com isso. Mas, realmente, eu acho que a gente precisa começar a fazer lives sobre isso, falar sobre temas nesse sentido, justamente para levantar essa bandeira da importância desse olhar quanto mais precoce possível. Porque depois que o problema está instalado, é possível resolver também, mas é muito mais difícil, né? Isso em todos os âmbitos da vida, né? Se você tem uma cárie no seu dente, você deixa, aquela cárie vai aumentando, e depois tem que fazer canal, e se você não resolver, depois vai ter que tirar o dente e pôr como que diz aquele, o dente postiço lá, esqueci o nome, implante, né? Então, assim, tudo na vida é assim, se o problema vai crescendo, e tem como evitar a cárie, né? Escovando os dentes, não ingerindo açúcar. Então, e tem como a gente evitar esses problemas emocionais, e quanto mais precoce, melhor. Então, por isso, esse tema hoje, tá bom? Primeiro eu queria falar da importância desse tema, por isso que eu citei isso, né? E a maioria esmagadora das pessoas não preocupam, não estão nem um pouco preocupados. Todo mundo acha, meu filho vai ser feliz, basta eu brincar com ele, fazer ele rir, né? Isso é importante também, mas tem outros fatores que a gente não preocupa, né? Esses dias eu atendi, não vou citar nome, talvez você esteja me assistindo aí, é instintivo às vezes na mãe, uma criança que não estava querendo tomar um remédio, ele estava precisando tomar um antibiótico, né? E a mãe querendo que ele tomasse, né? A gente às vezes toma atitudes negativas, querendo o melhor, né? Por falta do conhecimento. E ela conversou comigo, falou, agora eu consegui um jeito dele tomar, ele está tomando, beleza. E eu falei, como que você conseguiu? Ele já é uma criança maiorzinha, né? Tem 3 anos. Aí eu falo com ele que se ele não tomar, eu vou sair de casa e morar com outra criança. Então, assim, aí ele começou a tomar. Então, foi uma solução que ela conseguiu para aquilo, né? E aí eu falei para ela, olha, isso vai gerar, né, além de uma insegurança muito grande nele, vai gerar, quando você for sair realmente para trabalhar ou vai sair por algum motivo, ele vai sempre ficar com medo de você sair. Então ele vai começar a ficar inseguro, não vai querer sair de perto de você, vai ficar agarrado e por medo de qualquer momento você sair e não voltar, né? E ela falou, realmente você tem razão, porque ele já está fazendo isso comigo, e porque eu já usei essa arma aí outras vezes com ele e funcionou, e agora ele está inseguro. Então, às vezes a gente querendo acertar, se a gente não souber o caminho correto a seguir, se a gente não tiver clareza naquele caminho, a gente acaba instintivamente errando, né? Então, por isso a importância da gente estudar sobre esse tema, tá bom? Então, eu já falei da semana do bebê, mas não custa lembrar, quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Olha, esses primeiros 3 anos de vida, né, do bebê, quando a gente fala 3 anos, desde a gestação até os 3 anos de vida, é um momento de maior crescimento e desenvolvimento cerebral. O cérebro do bebê, o neném já nasce com 100 bilhões de neurônios, 100 bilhões, você quer que 100 bilhões? Conta aí para você ver quanto tempo você vai demorar para contar. 100 bilhões de neurônios, e cada neurônio faz milhões de conexões. Olha só as combinações que tem. 1/4 do peso do neném
é cérebro. Então, se o neném nasce com 4 quilos, né, vamos pôr 4 quilos aqui, geralmente não é 4 é um menino muito grande, mas só para ficar fácil a conta, visto que eu não sou tão bom assim de matemática. Então, o neném nasceu com 4 quilos. 1 quilo é cérebro. Você pode pensar assim, não, 1 quilo é cérebro. Então, olha só o tamanho do cérebro do neném quando nasce. E nesses primeiros 2 anos principalmente, mas até o 3º ano, o crescimento do cérebro é muito rápido. E o desenvolvimento também. O que é o desenvolvimento? As conexões que estão sendo formadas ali. Então, é um período fundamental para que a gente estimule a criança. Quanto mais estímulo a gente der, ele vai aprender. E vai aprender não só aprendizado lógico, né, de encaixar brinquedo, de engatinhar, de sentar, os marcos do desenvolvimento, a parte de desenvolvimento motor. Não é só isso. Ele vai aprender também a lidar com as emoções, basta a gente ensinar. Né? Ele pode aprender a lidar com as emoções ou não, né? Então isso vai depender muito das condutas que a gente der. E nos primeiros 3 anos é o momento principal para a gente, como se diz, a janela de oportunidades. Né? Essa janela acaba com 3 anos? Não, sempre tem, como se diz, uma gretinha para que você consegue entrar ali e fazer diferença. Mas nesse período ela está aberta ali. Qualquer intervenção positiva que você fizer vai surtir efeito, tá bom? Esses primeiros 3 anos de vida principalmente. E o desenvolvimento é contínuo, né? Ele não desenvolve só até 3, mas o neném está sempre desenvolvendo, né? Vê um nenenzinho ali de poucos dias de vida, ele chora, basicamente chora, mama, dorme. Né? Um neném de 3 meses, olha a diferença que faz em 3 meses de evolução. Se a gente continuasse evoluindo assim, né? Não dá nem para como imaginar como que a gente seria, né? Porque os primeiros 2 anos principalmente é muito. O neném com 3 meses ele já está explorando o ambiente, sorrindo, acompanhando com o olhar, né? Já tenta levar a mão nos objetos, com 5, 6 meses já rola, já começa a arrastar para engatinhar, 7, 8, 9 meses já está engatinhando, ficando em pé, 1 ano já está andando, 1 ano e meio já está correndo. Então a evolução motora da criança é muito grande e o cérebro acompanha e as emoções também elas vão desenvolvendo. Então é importante a gente ter um olhar para esse lado, tá? Que o desenvolvimento, assim como o motor ele é contínuo, o emocional também é contínuo. Outra coisa que é importante a gente entender, inclusive na semana do bebê, eu vou falar sobre isso, que isso tem impacto também na alimentação, isso tem impacto também no sono, então tudo influencia. O neném que dorme bem, o neném que alimenta bem, vai depender muito da forma emocional com que a pessoa que está ali lidando com o neném, na maioria das vezes é a mãe, né? Mas o pai também, a avó, e a presença do pai é muito importante, caso ele exista, né? Que nem sempre ele existe. Às vezes a mãe é solteira, né? Às vezes né? Por algum motivo a pessoa está sozinha para cuidar do neném. O contrário acontece também, tem pai que cuida sozinho do neném, mas a grande maioria das vezes é a mãe. Então, a forma como a mãe lida com o neném, a forma emocional, vai fazer toda a diferença, visto que o cérebro do neném, né, lógico, o cérebro tem várias partes, não estou dividindo o cérebro em 2 aqui, o cérebro tem várias partes, mas para ficar fácil, didático, tem 2 partes, né, o cérebro direito e o cérebro esquerdo. O cérebro esquerdo é do raciocínio lógico, é do aprendizado, é do QI. O cérebro direito é o cérebro é a parte das emoções, né? E o ideal é a gente equilibrar esses 2, né? A gente ter conhecimento, a gente desenvolver a parte motora, a gente desenvolver as habilidades e desenvolver as emoções, né? E os 2 juntos a gente consegue ser feliz com mais facilidade na vida, lidar com os problemas. Mas no neném, esse cérebro direito, tá? Eu estou falando para vocês, está do lado esquerdo aí, mas é o meu lado direito aqui. Esse cérebro direito, ele se sobrepõe ao esquerdo, ou seja, ele é dominante. Com o passar do tempo, esse cérebro direito ele vai se desenvolvendo, essa área do raciocínio. Então, o neném, ele age pelas emoções e ele aprende pelas emoções, principalmente nos primeiros anos de vida. Os primeiros 3, os primeiros 5, 6 anos, aquela primeira infância, pelas emoções, o neném aprende. Então é importante a gente entender isso, porque a cabeça do neném funciona totalmente diferente da nossa, né? E quando a gente fala neném, não é bebezinho só de colo, é criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5, 6 anos, né? Mas principalmente nessa fase de bebê, naqueles primeiros 3 anos,
é muito diferente. Então ele entende o mundo com as emoções. Então, se for passado para eles emoções negativas, insegurança, raiva, sofrimento, ele vai entender o mundo como isso. E se for passado tranquilidade, segurança, harmonia, afeto, apego, né? E aí a gente entra na palavra-chave aí, que é o apego, ele vai desenvolver a área das emoções de forma positiva. Então é importante a gente entender isso, tá? Que o cérebro do neném é basicamente emoção. Para se desenvolver nesse início, para que a criança desenvolva a inteligência emocional principalmente, a gente precisa lidar com emoções positivas com a criança e com equilíbrio emocional também. Eu falo isso porque a base é a mãe, a base é a família. Então, quem lida com o neném tem que estar equilibrado emocionalmente. E nem sempre é isso que acontece, né? Não posso falar que na maioria das vezes, porque eu não fiz um estudo sobre isso. Mas eu falo que mais que 50%, com certeza, das mães que vêm aqui no primeiro mês de vida, principalmente do neném, elas vêm abaladas emocionalmente, tá? A grande maioria. Por quê? Porque não estava preparada para a maternidade. A maioria não está. A verdade é essa. A verdade tem que ser dita, né? Por culpa dela? Não, não é por culpa dela. Eu acho que talvez por culpa das mudanças que ocorreram hoje em dia, né? Antigamente, como que era, né? Geralmente a avó, a mãe tinha vários filhos, né? E era aquela estrutura mesmo matriarcal ali, e a mãe cuidava da filha, e a filha ia crescendo, e aí ela tinha filho, e às vezes a própria avó ajudando naquele ambiente e ensinando tudo, e ela foi crescendo naquele ambiente, muitas vezes cuidava dos irmãos e cuidava dos sobrinhos. Hoje em dia as famílias reduziram em número, hoje em dia a grande maioria das mães trabalham fora, então as atribuições modificaram com o passar do tempo, tá bom? Então a gente precisa ter um olhar para isso, a gente precisa entender que mudou. E outra coisa que mudou são as redes sociais, né? A gente vê, a maioria das vezes a pessoa fica muito focada em Instagram, fica muito focada em YouTube e tal. E o que a gente vê na maioria das vezes? A mãe se baseia no que é falado nesses blogs, por exemplo. Maternidade, ó que beleza, foto do neném mamando, a mãe sorrindo, né? Aí a mãe sorrindo ali, amamentando o neném, aí a outra lá dando banho no neném, sorrindo pro neném, e a outra não sei o quê. E aí nasce o seu neném, você acha que vai ser assim. E aí, de repente, você se preocupou com enxoval, você se preocupou com berço, em comprar uma máquina legal ou contratar um fotógrafo para fazer newborn, e a vida não vai mudar tanto assim. Eu sei que todo mundo tem consciência que a vida vai mudar, mas a mudança é muito brusca, mas é muito brusca mesmo, e ninguém fala isso, né? Todo mundo fala, e aí é pior ainda, que ela vai entrar no Instagram de algum pediatra, ou de alguém que orienta da área de saúde, e aí vai estar lá: olha, amamentar é um ato de amor. Aí ela pega o neném, põe no peito, o menino suga e o peito dela está ferido, e o menino não está dormindo à noite, e aí vem a vovó e fala: olha, esse leite no seu está fraco. Aí vem a vizinha: esse menino está com fome. Aí aquela insegurança, aí ela entra lá: amamentar é um ato de amor, e foto de mãe sorrindo, amamentando, ela: meu Deus, eu não amo meu filho, porque eu não estou conseguindo dar conta de amamentar, porque ele está acordando a noite toda, o meu está diferente das outras, elas estão sorrindo e eu estou chorando. E aí ela se frustra porque não conseguiu amamentar. Às vezes já se frustrou antes, porque queria um parto normal e foi cesárea. Então ela já vem frustrada da maternidade, né? Eu atendi ontem uma aqui que estava assim. Ela já veio frustrada da maternidade por ter sido cesárea, ela queria normal. E isso já frustrou ela tanto que ela não conseguiu amamentar também. E aí é mais uma frustração, e a mãe já estava entrando em depressão pós-parto. Eu falei: calma, respira, eu vou te ajudar, né? Você está precisando de ajuda, a mãe precisa de uma rede de apoio. Não é fácil, é muito difícil, e ela não está preparada para isso, né? É igual você ser jogado no meio de uma guerra e achar que você está indo para o meio de uma mata fotografar passarinho. Chega lá, você está no meio de uma guerra. Realmente, eu não estou desanimando as pessoas de ter filho, não. Mas a verdade tem que ser dita. A gente tem que parar com essa hipocrisia de falar que é só glamour a maternidade. Não é. Tem problemas, e são muitos os problemas. Se a gente souber que eles vão existir, se a gente tiver essa antecipação, já saber o que você vai enfrentar, já saber que as primeiras noites são difíceis, já saber
que o neném mama e que dói, e as primeiras mamadas, dependendo da posição que o neném pega, que você precisa de uma consultora de amamentação para te ajudar e que você precisa ter tranquilidade, mesmo o neném mamando de hora em hora, não é sinal de que o leite não está sustentando. Então, a mãe precisa passar por isso. E a outra coisa que eu vejo, a maioria das pessoas não se preocupam com isso, se preocupam depois que o problema aconteceu, aí vem aqui no consultório. E aí estão, às vezes, desesperadas, porque tá muito ruim, né? E aquele prazer que ela tinha, aquela espera pelo neném, que ela passou 9 meses ali, imaginando, idealizando o neném que ia chegar, ia ser não tão difícil assim, ela vê que é difícil. E ela começa, noites mal dormidas, isso vai minando a cabeça da mãe, e ela começa a perder o prazer de estar com o neném no colo. Eu ouço muito frequentemente aqui: doutor, eu não estou tendo prazer de cuidar do meu filho. E isso é ruim, porque a mãe começa a passar sensações negativas para a criança no momento da amamentação, ou no momento de dar o colo, no momento de dar o banho. E isso já vai atrapalhando a formação da inteligência emocional do neném também. Então, eu acho que esse olhar tem que começar de preferência na gestação, a gente preparando melhor as mães, a gente colocando informações realmente, não é fazendo medo nas mães, é colocando informações de que realmente vai ser difícil, mas que se ela se preparar, se ela conseguir arquitetar uma rede de apoio, uma estrutura boa para ela, ela vai passar por essa fase difícil mais tranquilamente. Então, é importante a gente ter esse olhar e ajudar as mães quando tiver com um nenenzinho pequeno, ajudar positivamente, não ajudar com críticas e falando que o leite não sustentou, ajudar realmente, passando a noite com o neném para ela dormir, né? Quando chega o familiar aqui, junto, seja o pai, seja a avó, uma das coisas que eu pergunto é: e aí, você está ajudando lá? Tô ajudando. Fala assim: à noite que você fica com o neném? Não, eu só troco fralda, eu ajudo, mas à noite é com a mãe. À noite é que tem que ajudar, a mãe precisa dormir. Mas o neném dorme de dia. A mãe pode dormir de dia. As pessoas não estão acostumadas a dormir de dia, né? Então, de repente, você virar para a mãe e falar assim: aproveita que seu menino está dormindo e dorme. É muito fácil a gente falar isso, seria a solução para o problema, mas a pessoa nem sempre consegue desligar na hora que ela quer, né? E às vezes é o único momento que ela tem para tomar um banho, para comer alguma coisa. Então, precisa de uma rede de apoio, principalmente uma rede de apoio noturna naquele início. A rede de apoio é noturna. Fala assim: você quer ajudar? Então você vem aqui de noite. De dia eu não quero ajuda, não. Se puder ajudar de dia e de noite, ok, né? Mas assim, o nosso tema não é falar de recém-nascido, mas eu vejo isso acontecer, e aí isso às vezes já começa tudo errado, não por culpa da mãe, não por culpa do pai, porque eles não se preparam para isso, né? E aí ficam totalmente perdidos. Isso gera sensações ruins na mãe, isso passa para o neném também, naquele momento que ele mais precisava de apego, que é o momento onde ele teve, para ele as mudanças foram muito maiores, né? Ele sai de um ambiente totalmente controlado ali, intraútero, tudo equilibrado, tanto termicamente quanto a parte de som, e tudo tranquilo, recebendo tudo pelo cordão umbilical. De repente ele tem que respirar, de repente ele tem que mamar, de repente é muita luminosidade. Então é muita mudança. Então o neném precisa de confiança, de apego, de afeto. Se a pessoa que está com ele está totalmente insegura, está totalmente abalada emocionalmente, as coisas já começam a caminhar ruim. Então a gente precisa ter um olhar para as gestantes, já educando para isso, tá bom? Isso é fundamental, tá? Então já começa aí. Mas qualquer idade, como eu disse, essa janela tá sempre aberta. Ela está mais aberta nos primeiros 2, 3 anos, e ela vai se fechando, se estreitando com o passar do tempo. Mas até um adulto consegue mudar e melhorar a inteligência emocional. Basta querer e basta batalhar para isso. Vai ficando mais difícil com o passar do tempo, mas sempre é possível, tá bom? E aí mostrar, a gente falar sobre isso. E por que isso, né? Por que a mãe que está tensa, por que o neném, a gente passar atenção para o neném é ruim? Porque existem neurotransmissores, né? Tem vários, né? Mas muito se fala sobre as endorfinas, né? A serotonina e outros, né? Então são neurotransmissores que trazem sensações boas para o neném. Tem hormônios que são produzidos no cérebro da mãe, um deles é a ocitocina, não só da mãe, do neném também, que é o hormônio da felicidade que a gente fala, né? Que o neném, quando se conecta com a mãe, e é possível se conectar mesmo usando a mamadeira, tá? Quando a gente fala isso, eu falo isso com muita tranquilidade, eu sou defensor do leite materno, mas a gente tem que tomar muito cuidado para falar com as pessoas, igual essas falas: amamentar é um ato de amor? Mas as mães que não amamentam amam do mesmo jeito? Amam. Eu conheço mães que dão mamadeira e que amam
que cuidam do filho, às vezes até melhor, e passam mais apego e afeto do que umas que dão peito e que estão dando às vezes por obrigação. Então, isso, e a gente tem que parar com esses discursos que desanimam as mães, né? Que fazem as mães se sentir menos mães. Ninguém é menos mãe porque não amamentou, não tem diferença nenhuma. Se você conseguir amamentar no peito, ótimo, o leite materno é o melhor alimento e é mais fácil a mãe criar um vínculo com o filho no peito, com certeza é. Mas é possível isso na mamadeira, é possível isso no copinho, é possível isso. Não é a forma não é a forma de amamentar é que vai fazer o neném ter mais apego com a mãe com o neném, tá? Depende muito da pessoa. Então, esse apego que começa muitas vezes na hora da mamada, que começa naqueles primeiros dias ali, você dando colo, isso libera hormônios bons na mãe e libera hormônios bons no neném. Já fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com esses scan, né, esses PET scan que consegue ver o cérebro da pessoa funcionando, né, e ver a área do cérebro que está mais vermelhinha ali, é onde está mais ativo, porque circula mais sangue, ver a área do cérebro do neném. Então, viram um neném se conectando à mãe, a mãe conversando com o neném. É um neném, uma criança maiorzinha, na qual a mãe brincou ali de brinquedo, não lembro qual brinquedo que era, mas era tipo um quebra-cabeça, e junto com o neném, com a criança, e olhando no olho. Isso tudo fez, aí mostrou que quando a mãe estava olhando, estava cantando para o neném, a área da emoção lá da mãe ficava mais vermelhinha, e a mesma área exatamente do neném ficava vermelhinha. Quando ela já ia para uma brincadeira, né, que demandava uma concentração, a área lá ficava vermelhinha, mesmo a área do neném ficava. Então é impressionante essa conexão da mãe com o neném. Mas isso é possível com o pai, com a avó, com a tia, mas essa pesquisa foi feita com a mãe. Então é impressionante como isso faz diferença, né? A gente precisa estar bem para se conectar. E muitos falam também, doutor, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, né? Hoje mesmo, eu saí de casa às 5 horas da manhã para vir para cá, que eu tinha que estudar umas coisas. Não vi meus filhos, eles vieram aqui agora trazer um negócio para mim. Eu fiquei 2 minutos com ele aqui dentro, vou chegar hoje no final da tarde, eu vou ficar com eles. Mas gostaria de ficar o dia todo com eles, com certeza, mas se você não tem tempo de quantidade, você tem que ter tempo de qualidade, né? Que seja 5 minutos, você sentar no chão com seu filho, olhar no olho e falar assim, o que nós vamos brincar? Eu vou contar uma história para você, eu vou ler um livro para você. Isso faz toda a diferença, né? E muitos falam, eu não tenho tempo, mas às vezes aquela 1 hora que você tem, meia hora no dia, ao invés de você sentar no chão e conversar, ou, né, dependendo da idade do neném, se ele não senta ainda, você vai lá e brinca com ele no berço. Mas aí, ao invés disso, a pessoa chega em casa e vai ver o Instagram e muitas vezes vai curtir foto de neném de outra pessoa e não está curtindo o seu que está ali do lado, tá bom? Mas a gente tem que parar e pensar isso, que é fundamental pro nosso filho, né? Isso é mais importante ou tão importante quanto alimentar, quanto dormir. Isso faz parte da estrutura que futuramente vai fazer diferença na vida do seu filho, tá bom? Assim como tem esses hormônios bons, tem os hormônios negativos, né? Que são importantes também, né? O cortisol, por exemplo, é um hormônio importante. Fala-se, nossa, o cortisol é como se fosse um inimigo mortal. O cortisol em excesso, ele é prejudicial, inclusive ele pode matar células neuronais da criança. E a criança libera o cortisol em excesso quando está passando por uma situação onde ela é negligenciada. E a negligência, muitas vezes, não é só bater, agressão, não, é você deixar a criança, ela não valorizar a queixa da criança, você não dar atenção para a criança. Isso libera hormônios negativos, né? O choro, por exemplo, o neném que chora de madrugada e que alguns pediatras ensinam, não, larga chorando que volta a dormir. Volta a dormir? Volta, né? Volta a dormir. E até uma técnica de ensinar o menino a dormir à noite. Tem livros sobre isso, tem um livro que chama Nana Neném, que é um livro até muito bom. Só essa parte de largar chorando, que eu não concordo com ele, porque isso libera excesso de cortisol e isso pode dar lesão cerebral. O menino vai dormir, mas isso vai ter repercussões negativas futuras para ele, que podem ser irreversíveis. Então a gente não pode largar chorando. Agora a gente precisa entender que o choro faz parte da criação do neném. Se você não deixa seu filho chorar de forma alguma, não pode chorar. Eu vejo isso acontecer, por isso que eu estou falando. O menino começa a chorar, põe um bico na boca. O menino começa a chorar, pega a galinha pintadinha e liga. Isso é muito prejudicial também. Então, o choro existe e ele vai fazer parte da criança, porque é uma comunicação da criança, nós vamos falar aqui. Mas quando a criança chora e é negligenciada, que é o problema, tá bom? Então, as pessoas confundem isso. Inclusive, uma das alunas que eu
que eu mentoro no curso Os 3 Anos de Ouro do Bebê, outro dia falou, a menina estava acordando várias vezes à noite. E uma das coisas que eu orientei é que ela passasse segurança, mas que o choro ia fazer parte. Ela achou que o menino não pudesse chorar nem um pouquinho, senão liberava cortisol. Não é assim, né? A criança vai chorar quando ela tropeça, bate a cabeça, a criança vai chorar. Aí você vai lá, vai dar carinho, vai dar atenção, mas você não vai pensar que o choro nunca vai existir, porque o choro vai existir na vida da criança, tá bom? Então a gente precisa ter esse olhar quanto mais precoce, de preferência ainda dentro do útero, a mãe começar a preocupar tanto em si bolou aqui, tanto se informar do que está pela frente, que isso é importante, né? Que é a antecipação, saber os problemas que ela vai ter pela frente, para ela se informar e poder lidar com eles da melhor forma possível para que eles sejam mais rapidamente resolvidos e que passe segurança. E também intraútero já é importante a mãe ter uma conexão com o neném, já conversar com ele, cantar para ele, ter um horário do dia que vai ter aquela conversa com o neném, quando ele chutar a barriga, fazer um carinho, ligar uma música para ele ouvir. Isso é uma forma de se conectar também o neném, e o neném depois que nasce ele fica com mais segurança, né? Esse apego aumenta, essa possibilidade aumenta até a chance de dar certo a amamentação, tá bom? Lembrando que o choro, eu já falei do choro, o choro ele é a primeira comunicação do neném. Então, na hora que o neném nasce, né, a primeira coisa que a mãe e o pai quer ouvir o choro do neném. Fala, nossa, não chorou. E tem neném que às vezes não chora na hora que nasce, mas pro pediatra que está vendo ali, ou assistindo o neném na sala de parto, dando assistência, né, a principal preocupação do pediatra é se está respirando. Tem neném que nasce e respira e não chora, né? E isso, beleza, está respirando, está tranquilo. Mas os pais querem que chore, realmente a maioria chora. Mas por quê? Porque os pais sabem que está chorando, está respirando, né? Então se chorou porque está respirando, mas nem sempre ele chora naquele início, mas a grande maioria chora. E aí chora, aquele primeiro choro é uma mudança muito brusca ali, até para expandir os pulmões e tal. E aí depois disso, eu vejo isso, às vezes na maternidade mesmo, eu dei plantão 12 anos na maternidade, e às vezes o menino demorava um pouquinho a chorar, mas, meu Deus, não estou chorando não, doutor, o que aconteceu? Eu falo, não, ele já vai chorar, então alguns demoram alguns 10 segundinhos para chorar, e aí depois o menino chora, e a mãe preocupa, meu Deus, por que ele está chorando? Falo, calma, é assim mesmo. Então as mães muitas vezes não sabem que o neném chora, o choro faz parte, né? Vem consultar comigo porque está chorando. Lógico, quando o choro está em exagero, está chorando o tempo todo, chorando o dia todo, tem que ser olhado, né? O neném chora para se comunicar, é uma comunicação, a primeira comunicação verbal da criança é o choro. Ele chora quando quer alguma coisa, ou quando ele está inseguro, querendo colo, e a gente precisa dar colo, muito colo, principalmente nos primeiros 3 meses de vida, né? Esses mitos de que o colo deixa mal acostumado, o colo vai deixar ele manhoso, o colo vai não sei o que, o colo vai não sei o que, isso é tudo mito, não deixa, pelo contrário, o colo deixa ele seguro, né? Deixa ele bem acostumado, não é mal acostumado. Então se você tem neném de 0 a 3 meses principalmente, é a fase que a gente fala de esterogestação, é a fase que o neném, apesar de ter nascido, ele ainda não entendeu, é como se a ficha não tivesse caído ainda, então ele acha que ele está dentro do útero, né? Então ele quer continuar com esse colo. Então, tudo bem colocar no berço, tudo bem você não ficar com ele no colo o tempo todo, mas chora, pode ser falta de colo, ou querendo mais colo, né? Já teve casais que mandaram mensagem para mim, doutor, pelo amor de Deus, meu menino está tendo cólica o dia todo, chorando o dia inteiro, chorando a noite toda. Eu falo, nossa, mas isso não é cólica, a cólica não dura o dia inteiro, a cólica dura um período do dia, traz aqui para eu ver. Aí chega o menino calmamente no colo dos pais, aqui na recepção. Eu falo, não, mas aí cadê o menino que chorava? Doutor, no colo ele não chora não, ele só tem cólica no berço. Eu falo, não, aí não é cólica, ele está realmente querendo colo, e é o choro, ele chora porque quer colo, né? E se pega ele cala, é porque ele queria colo. Aí chora, põe no peito, ele cala, ou dá uma mamadeira, ele cala. Ele estava com fome, eu estava se sentindo inseguro, e mamando é uma forma de se sentir seguro, nem sempre é fome, né? Ele chora, a fraldinha está cheia de cocô, você trocou ali, cheio de xixi, trocou ali. Então o choro, ele é uma comunicação, e aí ele entende, quando eu choro, alguma coisa me incomoda, eu choro, minha mãe me atende, eu choro, então ele vê que ele é atendido, então ele começa a entender isso. Se ele chora e não é atendido, o que acontece? Ele começa a aumentar a insegurança e começa a ver que o choro não adianta, e para de se comunicar. Por isso que essa tática de deixar o menino chorando à noite para ele aprender a dormir, ele até funciona, porque o neném chora,
e aí não é atendido. E aí o que ele entende? Não adianta eu chorar, ninguém vai ver. E ele para de chorar. Mas isso mina as emoções do neném. Então a gente deve realmente atender. Não é calar o choro a qualquer custo. É diferente. Não é enfiar chupeta, e é ligar a televisão, e é isso para o menino calar. Não, é dar atenção e carinho. E às vezes ele vai continuar chorando, se for uma cólica, por exemplo. Ou às vezes ele vai continuar chorando se ele estiver sentindo uma dor, por exemplo. Se ele estiver passando mal, uma febre, ou se ele estiver batido a cabeça. Isso é normal, mas você vai dar afeto, atenção e carinho e falar, mamãe está aqui, você pode chorar, você está triste por algum motivo. A gente informar as emoções. E à medida que vai passando os meses, a criança vai começar a entender, tá bom? Então, nesses primeiros meses, principalmente os primeiros 3 meses, o choro é uma forma mais de se comunicar, querendo a atenção. A partir dos 3 meses, 6 meses principalmente, a criança começa a desenvolver outras emoções. O sorriso, né? O sorriso, desde que nasce, o neném sorri, até intraútero, né? Mas ele não é expressando felicidade. É um sorriso que a gente chama não social. É um sorriso por reflexo mesmo. Às vezes, quando está dormindo, sorri. A partir de 45, 60 dias, aí sim o neném já começa a sorrir, expressando alegria quando alguém brinca, né? Interagindo. Com 3 meses isso fica mais intenso, através das gargalhadas. 6 meses, então a criança vai, ela, como eu disse no início, ela vai evoluindo as emoções, né? E tem outras, essas emoções que é a tristeza, que é a alegria, nojo, irritação, medo, ela vai se desenvolvendo com o passar dos meses, dos anos, e é importante a gente explicar para o neném, para a criança, principalmente a partir de 1 ano de idade, 1 ano e 3, que ela comece a entender mais, a gente espera que esteja entendendo já os comandos, que ela já esteja entendendo, às vezes ela não está falando ainda, às vezes está falando muito pouco, mas ela já começa com a linguagem não verbal, que é dar o tchau, que é chamar, que é pedir ajuda, e aí ela já começa a entender mais essas outras emoções que são importantes. E cabe aos pais, mais uma vez, ajudar nisso, né? Então, quando a criança tenta ali encaixar um brinquedo no outro, um brinquedo de encaixe e não consegue, e grita, e chora, e chuta o brinquedo, é o momento para a gente entender que ele está o quê? Frustrando, isso é uma frustração. Então a gente chegar para ele e falar, olha, você está triste porque você não conseguiu, a mamãe vai te ajudar aqui, mas informar, você está triste, ele vai começar a entender que aquilo é uma sensação de tristeza, você estar feliz, e quando ele estiver feliz, olha, você está feliz, a mamãe está feliz, hoje a mamãe está triste, e a gente tem que mostrar quando está triste, a gente tem que evitar ao máximo de estar triste, como eu disse no início, a gente precisa estar ao máximo de equilíbrio emocional para que o nosso filho fique, mas mesmo a gente sendo uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, vai ter dias que a gente está triste, e a gente tem que informar para o nosso filho, desde precocemente, falar, hoje a mamãe está triste, e ele vai ver que aquela expressão facial de tristeza e de alegria é diferente. Então, é assim que a gente vai moldando a inteligência emocional. Muitas vezes a criança pega e quebra o brinquedo, bate o brinquedo porque não conseguiu brincar, e a mãe às vezes chega perto, né, e zanga e grita como o menino, e aí ele viu que ele ganhou uma atenção a mais por aquilo ali, mas não entendeu a emoção. Então você explicar, olha, você ficou nervoso, você pode ficar nervoso, ficar triste, mas você não pode quebrar o brinquedo, e informar, isso aqui que você fez foi muito feio, eu não gosto, né? Não precisa falar que foi feio, a gente não deve falar coisas negativas, mas falar, e você quebrou o brinquedo, você está triste, você pode ficar triste, você pode chorar, a mamãe vai te dar carinho, atenção, mas o que a gente não pode é bater nas pessoas, a gente não pode quebrar os brinquedos, informar que você não gostou da atitude que ele fez, e elogiar os momentos que ele está fazendo as coisas certas, porque muitas vezes acontece o contrário, né? O menino pega o brinquedo e quebra, a mãe vai lá e grita com o menino, e zanga, e toma aquilo da mão dele. E quando o menino está lá brincando calmamente com o brinquedo, eu vou aproveitar que ele está ali quietinho e vou lavar minhas vasilhas aqui. Vou aproveitar e vou responder um WhatsApp ou um e-mail aqui da minha empresa. E aí a criança começa a entender, opa, quando eu estou bonzinho, brincando, minha mamãe afasta de mim. Quando eu estou quebrando tudo, gritando, chorando, minha mãe aproxima de mim. E aí isso confunde a cabeça da criança. Como eu disse, o nenenzinho nos primeiros anos de vida, o cérebro é o cérebro direito que age, que é o cérebro das emoções. Então ele aprende pelas emoções. Qual emoção que ele aprendeu? Se ele está triste e quebrando tudo, a mamãe me dá atenção. Se eu estou feliz, brincando, alegre, minha mamãe se afasta de mim. E ele começa a ter mais momentos de agressividade para chamar a atenção. Então, aquilo que foi um momento inicialmente um momento de irritação dele, de raiva, que você
poderia ter aproveitado e chegado, explicado que ele pode ficar triste, mas não pode quebrar o brinquedo e se afasta novamente, ou senta no chão e brinca com ele, tudo bem, mas também ele entender que no momento que ele está brincando bonitinho, alegrinho, você chegar e falar que legal, você gostou, você está feliz porque ele está brincando com o brinquedo, a mamãe também está feliz de você estar feliz, e falar que da felicidade para ele, e ele entender que você também dá atenção no momento que ele está feliz e não só no momento que ele está triste. Então é importante a gente equilibrar. Lógico que a mãe precisa ter um tempo para ela, para resolver as coisas, né? Mas naquele momento que a criança, que você está com o seu filho ali, que ele está brincando ou está fazendo uma coisa, a gente precisa ficar por perto. Não integralmente, né? Até eu fiz uma live sobre isso. A criança precisa de ter o livre brincar para desenvolver. Tem momento que você vai deixar ele brincar sozinho ali, até desde que esteja num ambiente seguro, né? Para ele desenvolver essa curiosidade, essa imaginação. Mas em todos os momentos você tem que estar por perto e intervir, tanto no momento que ele está muito nervoso, para você informar para ele que aquilo é tristeza, tanto no momento que ele está feliz, para você informar que aquilo é felicidade, tá? Momento do medo também, ele está com medo, fala, filho, você está com medo, né? Isso é normal. Chega aqui criança para consultar, dependendo da idade, né? O neném não chora, mas principalmente de 10 meses até 2 anos, 2 anos e meio, a maioria chora, porque ele fica com medo, me vê de branco, vão à maca ali, o que ele imagina na cabecinha, né? Alguns imaginam outras coisas, mas a maioria deve imaginar, vou tomar agulhada na perninha, toda vez que eu chego num ambiente que tem gente de branco, e máscara, e maca é agulhada na perninha, então ele chorar é até esperado, e cabe à mãe conversar, o filho, eu, tio Fabiano, ou eu, doutor fulano, ou doutora fulano, ele não vai fazer dodó em você. Nós estamos aqui, papai está junto com você, vai ser só para crescer, para ver se cresceu, ou para ver se está papando, alguma coisa assim. E passar aquela informação. Vai funcionar? Provavelmente não, ele vai continuar chorando. Mas ele vai entender, opa, minha mãe falou que realmente hoje não é de sentir dor. Hoje eu não preciso ter medo, mas eu estou com medo assim mesmo. E aí ele vai chorar, e depois no final ele vai entender que não precisava de ter chorado, porque aquilo ali não era um ambiente de risco para ele. Vai na vacina? Ó filho, hoje nós vamos tomar vacina, vai doer a perninha, tá? Você vai chorar, a mamãe vai estar junto com você, você pode chorar, a mamãe te abraça, te dá carinho, te dá atenção. E vai ver, realmente, quando a minha mãe falou que doía, doeu mesmo, eu chorei mesmo. Quando ela falou que eu não doía, que não precisava ter medo, então ele vai ganhando confiança. Mas se ele chega no ambiente para vacina, não vai doer não, filho, fica tranquilo, né? Outro dia eu atendi um casal que falou que quando ia vacinar, falava com o filho que ia estar vendo borboleta, não vamos sair para ver borboleta. Em frente ao posto de saúde tinha um jardim e sempre tinha muita borboleta, aí enganava o menino com a borboleta, daí a pouquinho entrava e na perninha, sem falar nada. E aí, quando vinha consultar, o menino estava em desespero, porque como que ele vai acreditar na mãe, sendo que ela falava que era para ver borboleta e era injeção, e agora vem no tio Fabiano e fala que, ou falava que tinha que ver borboleta de novo, ou falava uma outra coisa, e ele nunca sabia quando a mãe estava falando a verdade. Então a gente deve falar a verdade para a criança, por mais que aquilo gere um choro. Se você falar, saindo de casa, vai tomar vacina, ele vai sair às vezes chorando de casa, chegar lá chorando e voltar chorando. Ótimo, é assim, o choro faz parte. Mas ele vai começar a entender que o dia que você falar que dói, dói mesmo. O dia que você falar que não dói, ele pode confiar em você. Isso vai fazendo ele não ter medo de outras coisas. É aquilo que eu falei da mãe no início, que ia dar remédio para o menino e falava, se você não tomar, a mamãe vai morar com outra criança. E aí o menino tomava com medo de perder a mãe, mas isso gerava uma insegurança. Qualquer momento que a mãe saía de casa, ele chorava e gritava, e a mãe começou a não conseguir sair de casa para trabalhar, começou a não conseguir, aquilo que inicialmente foi uma solução para ela conseguir dar o remédio para ele, gerou um grande problema na vida da mãe e uma insegurança na criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para o nosso filho. A gente tem que falar coisas boas, a gente tem que falar coisas positivas para o filho da gente e tem que falar a verdade, mesmo que a verdade doa. Se você vai sair para trabalhar, filho, mamãe vai sair para trabalhar, o papai vai sair para trabalhar, e porque o trabalho do papai é importante, e depois o papai volta. E falar a verdade, mesmo que isso faça ele chorar na hora que você está saindo. Mas tem muitos que falam, vamos aproveitar que ele distraiu ali, eu ligo um desenho para ele não ver eu saindo, e aí sai escondido. E o menino, o que ele vê? Opa, meu pai não me avisa quando vai sair, de repente ele some. Isso gera uma insegurança, gera medo na criança, a criança começa a ficar insegura e vê o pai e a mãe que é o colo o tempo todo. Então a gente acaba cavando o nosso próprio buraco. Isso dá um problema para a gente, né? Porque quando a gente vai sair para trabalhar, o menino desespero, chorando, e muitas vezes a gente é que criou aquilo, e além do que é pior, né? Que é gerar insegurança na cabeça da criança. Então muitas vezes querendo acertar, querendo fazer o melhor, a criança, a gente acaba às vezes tomando uma atitude que pode gerar uma repercussão por toda a vida.
E aí, voltando nesse exemplo aqui dos pais que chegam e conversam com a criança, filho, não vai doer, e aí no dia da vacina fala que vai doer. E aí chega aqui, ele vê que não dói. E ele vai chorar nas primeiras vezes, depois ele para. Mas muitos pais não, quando chega aqui o menino chorando, desesperado, aí liga uma galinha pintadinha, o mundo bita, ou liga um filmezinho para o neném ver. E aí ele esquece do problema que está ao redor e fica olhando ali fixamente para a tela, isso ainda quando não põe uma chupeta na boca do menino, ou não entrega um biscoito de polvilho para o menino, às vezes, que está na idade que nem deveria estar comendo biscoito. Então faz um monte de coisas, né, entre aspas, erradas, para poder solucionar a curto prazo um problema, tampar um buraco ali, que seria aquele medo, ao invés de que a gente deveria agir de outra forma, falar, filho, não é motivo para você ter medo, e o tio Fabiano não vai fazer dodó em você, e às vezes vai ficar ali uma hora da consulta chorando, né? Às vezes eu até entendo, o pai quer pôr ali para o menino calar para ele conseguir conversar comigo, mas o principal não é conversar comigo, o principal é a gente trabalhar as emoções, e aí a gente vai conversando, né? Passa 5, 10 minutos, o menino já calma se ele vê que eu não levantei para dar vacina, e isso é questão de 5, 10 minutos, mas muitos pais não têm paciência para isso e acaba tomando outras atitudes, tá? Eu não estou criticando quem faz isso, mas é só para a gente ter fazer uma autocrítica se isso realmente vai ser benéfico a longo prazo para o filho da gente, tá bom? Porque assim como a criança, a parte motora vai amadurecendo, as emoções vão amadurecendo. Aquilo que inicialmente a gente acha que é um momento, aquilo vai fixando na cabeça da criança. A criança aprende com as emoções, né? Então a gente precisa ensiná-la que tem momentos que ela vai ter medo, tem momentos que ela vai ter dor, tem momentos que ela vai estar triste, tem momentos que ela vai estar feliz. E a gente informar o que ela está sentindo, e a gente informar que a gente também sente isso, que a gente também fica triste. Você chegou em casa, depois de um dia de trabalho, por exemplo, falar, filho, hoje o papai está muito triste, porque teve um problema no trabalho, o papai vai tomar um banho e vou sentar aqui 10 minutos para brincar com você antes da gente dormir, mas informar para o filho ele vai se sentir valorizado, né? Muitos pais, às vezes, chegam o menino da escola e perguntam, e aí, como é que foi seu dia na escola? Às vezes perguntam por obrigação, né? Alguns perguntam realmente porque querem saber, alguns por obrigação. Mas aí ele não conta o dia dele do trabalho. É importante, se você começa a contar isso para uma criancinha maior, né? O seu dia, a criança vai começar a interessar em contar o dia dele também, né? Eu conto muito com meus filhos histórias reais minhas da infância, né? Então a gente conta, a criança se interessa e se conecta a gente. Uma história conecta as pessoas, né? Você vê aqui que eu contei história de pacientes aqui no consultório, e se eu ficar só falando a teoria aqui, se eu contar histórias, né, principalmente histórias reais, isso conecta a pessoa, presta atenção. E a mesma coisa a criança, por isso que a criança gosta tanto de história, né, de livro, e às vezes você pode contar 500 vezes a mesma história que ele vai gostar, né, gosta de repetição principalmente. E eu acho que o principal dessa live de hoje é a gente falar que a gente precisa ensinar o filho da gente a lidar com as frustrações, né? Aquilo que eu falei no início. A vida vai fazer seu filho frustrar em algum momento. Se a gente não prepará-lo para isso, e vai gerar um problema muito grande, né? Como eu disse da maternidade, às vezes a mãe se frustra já com o neném naqueles primeiros dias, porque ela esperava uma coisa e veio outra, né? Porque esperava um neném mais tranquilo, não sabia que o neném chorava tanto, não sabia que não dormia à noite, sabe? Porque aí é uma frustração, é não saber o que espera, né? E a gente precisa estar preparado. A maioria dos adultos hoje não está preparado para a frustração, para se frustrar, né? E a gente, isso vem de berço, né? E quando a gente fala de berço, não é genética, berço é da criação. Então a gente precisa ter inteligência emocional para passar a inteligência emocional para o nosso filho. Mas eu não tenho. É possível trabalhar essa inteligência emocional em você, mais um motivo para você trabalhar, né? Tem muitos pais que falam, eu não janto, doutor, para seu filho não vai jantar, ele vai caminhar para não jantar. Então você tem que começar a jantar para que ele jante. É uma mudança de conduta, mudança de ação no dia a dia, tá bom? E a frustração acontece. E, igual eu citei esse exemplo, a criança vem consultar aqui, e você informar que não vai ser nada de doloroso, mas a criança chora porque quer ir embora, e a frustração dele vai ser ter vindo aqui. Isso é comum acontecer. Do mesmo jeito, quando a criança encaixa um brinquedo e não consegue, e ele vai às vezes arremessar o brinquedo, porque a maioria das crianças naqueles primeiros 2, 3 anos tem baixa tolerância à frustração, alguns mais do que o outro, né? Não consegue, fica nervoso, alguns
tenta de primeira e não consegue. Alguns já têm mais paciência, você vê que é uma criança que insiste mais, mas mesmo chega no limite que ele não aguenta. E aí explicar, filho, é assim, tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente não consegue, a gente não pode desistir, né? Respira, toma água, depois você tenta de novo, né? Mas aí o menino arremessa aquilo, quebra, aí vem a mãe e grita com ele. Isso seria uma oportunidade para a gente trabalhar a inteligência emocional, trabalhar, lidar com as frustrações, e a gente deixa passar aquela oportunidade porque a gente se irrita na hora. Então a gente precisa ter controle emocional para isso, né? Eu sei que não é fácil, o momento da pirraça principalmente é um momento que a gente tem que respirar 10 vezes para não perder a paciência, né? Porque a criança está gritando, e a gente não consegue acalmar a criança se a gente não tiver calmo. Então ninguém nervoso consegue acalmar um outro nervoso. Você já viu, conhece alguém? Eu não conheço, né? A gente vai virando aquela, vai jogando mais lenha na fogueira. Então o ideal é a gente passar tranquilidade, passar segurança e informar que aquilo que ele fez não que aquela frustração acontece, né? E infelizmente é assim mesmo, né? E toda atitude na vida da gente tem uma consequência, então isso é importante. Né? Muito se fala sobre castigo, pô, o menino de castigo, aí o menino bate ali, quebra o brinquedo, aí pega ele, vai para o cantinho do pensamento. Ele vai pensar em quê? A criança tá lidando com as emoções, ela aprende com as emoções, e ela fica totalmente perdida nesse momento. E aí ela vai ter mais tristeza de estar no cantinho do pensamento, e ela não vai saber lidar com as emoções. A gente tem que explicar e falar que você também não gostou. Eu não gostei de você ter quebrado o brinquedo, eu não gostei de você ter batido na sua irmã, eu não gostei, mas da próxima vez você pode chorar, você pode ficar triste, mas não pode bater na irmã. Informar, a gente tem que passar a informação, e repetidas vezes, a criança vai aprendendo por repetição. E o exemplo, né? A gente precisa dar exemplos bons de carinho, de afeto, tanto de você com o neném, quanto você com seu marido com você com a avó. Mostrar que você abraça, que você dá afeto, dá carinho para as pessoas, e você não bate ninguém, porque não tem jeito de você ensinar a criança a dar afeto, carinho, se você não dá afeto, carinho, né? Se você não brinca com ele, se o marido e a mulher fica brigando um com o outro, gritando um com o outro, batendo no outro, a gente não tem como. O exemplo é o principal, né? O exemplo é o principal. E a gente dá essa atenção, mas ensinar a lidar com as frustrações. E às vezes a primeira frustração vai ser um choro. Às vezes vai chorar quando você colocar no bercinho, né? Ensinando a adormecer no berço, tem as fases, né? Eu ensino isso muito no meu curso, os 3 anos de ouro do bebê. Quando coloca no bercinho, muitas mães falam, não pode ter choro. O choro vai existir. A gente não pode largar a criança chorando, que isso você está negligenciando. Mas quando você coloca, a criança chora, fala, mamãe está com você, mamãe está aqui, você está chorando porque você está com medo, mas a mamãe está aqui, fica tranquilo. E às vezes quando o choro aumenta, a mãe pega, acalma a criança, põe de novo. É um trabalho tranquilo que você vai fazer, ele passando segurança para a criança. Muitos meninos choram, entra em desespero. Eu vejo aqui no consultório, nem chora. Às vezes eu estou examinando o neném, e o neném às vezes o estetoscópio está mais geladinho, o menino assusta, chora, mãe, ai, Deus, deixa eu pegar, ai, doutor, peraí, não, aí passa pro colo da avó, a avó está sacudindo, vai lá para a recepção com o menino e fala assim, calma, gente, calma, respira. O choro faz parte, né? A gente não deve largar o menino chorando, mas o choro vai fazer parte. A gente passa a segurança, tentar acalmar no mesmo lugar. Se não acalmar, a gente pega. A gente não pode entrar em desespero e passar desespero, passar insegurança para a criança. É o que a maioria das pessoas fazem, né? As pessoas se abalam demais com o choro. O choro, ele faz parte da criação do filho, né? Quando você falar não para uma bala que o seu filho pediu na farmácia também, hoje em dia vende bala na farmácia, na padaria, ele vai chorar, né? Alguns não, tem criança que é tranquila, né? Se você ensinar que não adianta chorar nesse momento, com o tempo ele vai parar de chorar. Mas falar, o filho não pode, né? Hoje o papai não pode, explica o motivo. E vai chorar, né? E às vezes vai chorar, vai rolar no chão. O que as pessoas vão pensar, né? Quem não entende uma criança fazendo birra, chorando, é porque não teve filho, né? Toda criança vai ter um momento que faz, né? Quem não tem, antes de ter filho, a pessoa fala, tem umas frases de efeito, né? Meu filho nunca vai fazer birra, meu filho nunca vai não sei o quê, meu filho nunca... Aí vem o filho, aí muda totalmente. A pessoa esquece do que falou, tinha que filmar a pessoa, né? Gravar a pessoa falando antes. É da criança, né? É a comunicação dela. Ela não tem argumento, né? Uma criança de 2, 3 anos não vai falar, papai, compra bala para mim, eu prometo que eu vou guardar para um dia que após uma refeição, só para o fim de semana, eu escovarei meus dentes após, eu prometo para você que esse ano eu não penso mais bala. Ele não tem argumento, o argumento dele é gritar e chorar. E aí se você falar, filho, tá certo, você tá triste porque não ganhou a bala. É assim mesmo, quando a gente quer uma coisa e não consegue, a gente fica triste. Papai também fica triste.
E aí a Bruna colocou aqui, eu falei isso 2 vezes. É isso mesmo, eu acho que todo mundo fala isso antes de ter filho. Mas explicar, você está triste porque você não ganhou a bala, mas nem por isso eu vou te dar a bala. E aí vai chorando, aí chega, daí a pouco ele distrai com uma outra coisa. Você pode até distrair com uma outra coisa, olha lá, vamos ver o cachorro que está ali e tal. Ele esquece ali passa 2 minutos já está rindo. Então a gente tem que aproveitar esses momentos para trabalhar as emoções. E lembrar que o cérebro direito, que é o das emoções, é o que manda, né, na criança. Inclusive, tem um livro que é fantástico, é um livro pequeno, fácil de ler, muito didático, que foi um best-seller nos Estados Unidos de venda, e você acha ele nessas livrarias aqui, inclusive aqui em Patinga, para todo lado, acha na internet também, um livro baratinho, e toda mãe deveria ler, chama O Cérebro da Criança. O nome do autor é Daniel Siegel, Daniel Siegel e Tina Brisson, até anotei aqui para não esquecer, Daniel Siegel e Tina. Se você entrar no Google, colocar os livros, O Cérebro da Criança, é um dos primeiros que vai aparecer na capa dele, se não me engano, a capa azul ou verde, tem uma criança de perfil assim, com o cérebro, mostrando o cérebro. É fantástico o livro, e nele a gente consegue entender como que é essas emoções da criança, né? Porque muitas condutas que a gente toma querendo acertar, a gente está criando um problema, né? Um ratinho ali dentro que vai virar um elefante uma hora. Então a gente precisa tomar cuidado. E esse livro é muito bom, muito bom. Acho que toda mãe deveria ler, todo pai, né? Todo cuidador, tá? Então, eu acho que o recado hoje é esse: a gente desenvolver a inteligência emocional da criança, né, dá muito apego, né, a gente dá muito carinho, muita atenção, muito apego. O momento, se você tem tempo, o tempo que você tiver, se você não tem tempo, os 5 minutos que você tiver ali, não é possível que nem 5 minutos você não tem, que seja no fim de semana então, mas 5 minutos ou 1 hora no fim de semana, você dá atenção, dá apego, dá carinho, a criança se sentir valorizada, sentir que aquele tempo que você está ali é um tempo que você está ali para ela, dedicando mesmo com amor, tá? E reconhecer as emoções, você reconhecendo a criança as emoções e nomear para ela: agora você está assim, é tristeza, e é assim mesmo, é normal e pode chorar. Agora você está feliz, que legal, é assim e é bacana. E agora a mamãe está triste, e agora isso é importante a gente nomear, tá bom? É assim que a gente vai moldando essa inteligência emocional da criança, tá? Agora lembrar que a gente precisa trabalhar as frustrações da criança, lembrar que o choro vai fazer parte, não tem como você ensinar a inteligência emocional para o seu filho sem o choro existir. O choro vai existir, mas é um choro com atenção, é um choro com apego também, tá bom? É isso aí, pessoal, é muito importante esse tema aqui, eu falei muito, né? Já passou meio do tempo aqui, mas eu acho que dá pra gente responder alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Agora mudou o esquema aqui do Instagram, tá tudo diferente aqui, esse layout aqui, depois que eu atualizei. Não fica aparecendo as perguntas na telinha, não, fica numa caixinha embaixo. Aí o livro O Cérebro da Criança, alguém escreveu aqui, ó, a psico e psica germana, o livro do cérebro da criança é perfeito, é ótimo mesmo, muito bom. E além de tudo, ele é fácil de ser entendido, né? Ele é tranquilo, é uma linguagem que né, público leigo entende. O que a gente fala público leigo é a pessoa que não é da área de saúde, né? Aí muita gente entrou aqui, ouvindo e vendo perfeitamente. Eu voltei lá no início para não ter perigo de eu pular ninguém. Aqui, ó, Paloma, aqui melhorou o sono, tio Fabiano é top. Ô, Paloma, que bom que melhorou, ué. Obrigado aí pelo feedback aí, Paloma. Uns testemunhos desses são muito bons, obrigado. Aí tem a Glé Miguel, perguntou aqui: doutor, não é tema de hoje, né? Falar de cocô não é inteligência emocional. O doutor, bom dia, o meu filho evacua mais de 5 vezes no dia, normal? Bom, aí, o Glé Miguel, eu preciso saber alguns detalhes, né? Você não está na comunidade, quem está na comunidade Pais e Pediatras, é bom que eu falo, pergunto, né, na live lá, eu quero saber a idade, que leite que mama, como é que está. Então é difícil eu te falar, tem que saber a idade, que leite que mama. Então eu vou te falar, se tiver com menos de 6 meses, mamando leite materno exclusivo, normal, pode evacuar. Na verdade, fórmula também pode evacuar 5 vezes, né? No leite materno também. O leite materno pode evacuar até 10 vezes ao dia, toda troca, às vezes, toda vez que mama, faz uma coisinha, normal, tá? E pode variar, às vezes parar de fazer um dia. O importante é não estar
duro, bolinha de cabritinho, e nem sai sangue. Isso é que é o principal, tá bom, ô Miguel? E nem tá dando assadura. De repente começou a evacuar 5 vezes, estava evacuando 1 e tá dando assadura, chorando para evacuar. Ah, não, tá no leite materno, evacua normal, troca a fraldinha, não dá assadura, não chora para evacuar, e tá no leite materno e o cocôzinho não tá com sangue, pode ficar tranquilo, normal, tá bom? Pode variar de uma semana para outra. Aqui, cadê? Vou descer aqui, cadê? Perguntinhas. Mais pessoas aqui. Ansiedade. A ansiedade aqui é a Poliana Gomes, confeitaria. Ah, Poliana, ó, a ansiedade aqui em casa tá demais. Pois é, agora eu tenho percebido que aumentou muito a ansiedade nas crianças por causa da pandemia. Muitos culpam a pandemia, né? Com certeza, indiretamente a pandemia, mas a pandemia trouxe a falta da escola, a falta das atividades físicas. Muitos faziam natação, faziam inglês, faziam judô, faziam isso, faziam aquilo. Ou às vezes não fazia nada disso, mas ia brincar na rua e tal. E agora não tem isso, né? Então, uma coisa que já era um problema antes da pandemia, que é a tela, excesso de tela, ficou mais ainda. Então, veio com ela, o excesso de tela veio junto o dormir tarde. Então, é importante a gente colocar rotina para os filhos da gente. E a rotina envolve ter hora para o almoço, ter hora para o jantar, mesmo que não coma. Não adianta, não come. Põe rotina que vai começar a comer. Horário para o leite, horário para o lanche, horário para acordar. A criança tem que ter horário para acordar. E horário para dormir, mesmo de férias, mesmo na pandemia, tem que ter horário. Porque você deixa na frente da tela, vai até 1 da manhã. Então tem que ter um limite. E o horário bom para dormir é 8 horas da noite, estourando 9. E aí começa a acordar mais cedo, né? Começa a pôr para dormir mais cedo e a escurecer a casa, as coisas vão dando certo, tá bom? E aí o excesso de tela associado a dormir tarde vai minando a ansiedade, principalmente quando os pais são ansiosos também, né? Só não pode comer os seus docinhos aí, porque a gente fica ansiosa e vai para os bolos, né? Falar nisso, fazer uma propaganda aqui. Eu nunca comi um negócio tão gostoso, igual aquele negócio que você mandou para mim, que eu não lembro o nome, um chocolate no pote assim, gigante. Nossa, que negócio bom. É tipo um brigadeiro, é o negócio mais gostoso do mundo que eu já comi. Eu ainda estava de quarentena do Covid, ficando em casa, que eu estava com Covid, só na cama, 10 dias, né? E ainda comeu num brigadeiro ainda, e é difícil, né? não podendo sair para fazer atividade física. Ainda ganhei um negócio delicioso. Aqui ó, a Poliana, essa do doce aí, falar nisso, quem quiser um docinho, uns bolos gostosos aí, uns brigadeiros de primeira qualidade, não só no sabor, mas na qualidade, na beleza também, no visual, entra aí na Poliana Gomes Confeitaria. Propaganda aí, Poliana, ó, depois eu vou querer 10% de todo docinho que você vender. Ó, a minha Marina não sabe lidar com o emocional. Ela é sempre muito extremista para tudo, tanto na felicidade quanto na tristeza. Pois é, tem criança que é mais emotiva, né? A gente precisa trabalhar isso, né? Trabalhando nas frustrações e às vezes deixando chorar, não largando chorar, mas no momento que ela quer uma coisa, né? A gente falar não, e se ela chorar tranquilo, a gente entender que o choro vai fazer parte, né? Mas quando a criança vai passando ali 2, 3 anos e a situação está, mesmo a gente fazendo tudo o que deveria ser feito, a situação está piorando ou não está melhorando, aí vale a pena o psicólogo infantil, psicologia infantil trabalha a criança e rapidamente às vezes dá resultado. Trabalha a família, né? O psicólogo não vai trabalhar só a criança, vai trabalhar a família. Acho que vale a pena. Laje Sabrina colocou: tio Fabiano sempre trazendo conteúdo maravilhoso para nós. Obrigado aí, Sabrina Laje. Aqui a Patrícia Neves: sua fala me fez resgatar como nossa criação, as atitudes do passado interferem em como criar os filhos. Com certeza, a forma da gente lidar com os filhos tem muito a ver com a forma como a gente foi criado, né? Tem muitas mães que falam: minha mãe não brincava comigo. E essa mãe tem dificuldade de brincar com os filhos, né? Mas tudo tem como trabalhar emocionalmente na gente, a gente batalhar para isso. Os pais que batiam no filho, os pais que apanharam muito, ou vão ter a tendência de bater muito, ou vão ter a tendência de nunca querer bater porque sofreram muito. Então, influencia muito isso, sabe? Realmente, Patrícia Neves sempre participa aqui também. Então, as mães que são, como se diz, fã-clube aqui do Tio Fabiano. Obrigado. Colocou aí:
Então é isso aí. Aqui, ó, a Poliana colocou: Deus que me perdoe, mas amamentar para mim foi horrível. Além de muito doloroso, não tinha leite. Sai sangue na boquinha da minha filha. Pois é, o amamentar não é fácil, né? Não é fácil e não é glamuroso igual, principalmente o início, igual se posta as fotos aí. Então é muito importante a mãe estar preparada, mesmo assim está preparada às vezes para não dar certo também, porque se a mãe fica com muita expectativa, tem que dar, eu vejo muito isso aqui, né? Quando a mãe, são exatamente principalmente essas que já vem frustrada da maternidade. Nossa, eu queria parto normal, doutor, às vezes até chora, fala assim, foi normal, cesárea? Doutor, eu queria ser normal, mas foi cesárea. Eu falo assim, já desestruturou na maternidade, né? Às vezes realmente tem cesárea que é feita sem necessidade, mas às vezes é necessário fazer até para salvar a vida do neném. Então a gente tem que pensar no lado bom, né? E isso é inteligência emocional. Mesmo nos momentos ruins, a gente tem que tirar proveito dele. Não foi algum aprendizado teve, foi por algum benefício, né? A gente tem que tentar ver o lado positivo de tudo, né? Mas tem algumas mães que mesmo fazendo tudo certinho, às vezes não é possível, quando não é possível a amamentação, não é porque a mãe não teve paciência, não é porque a mãe não insistiu, muitas mães insistem, têm paciência, mas às vezes não é possível realmente, tá bom? Então é isso, pessoal, tem muita pergunta aqui, né? Então tá muito bacana, dá vontade de ficar aqui mais uma hora só respondendo as mães. Eu gosto muito dessas lives aqui, eu gosto muito de falar com vocês, de responder as dúvidas aqui, mas infelizmente nosso tempo é limitado, né? E eu não podia correr com a live só para responder as perguntas, mas eu agradeço a todos aí, né? E lembrando mais uma vez, a semana do bebê vai começar do dia 25 ao dia 31. E para participar tem que se inscrever, é gratuito, tá? É uma semana na qual eu vou ensinar vocês a fazer seu filho ter uma alimentação saudável, com prazer por alimentar. Não é simplesmente pôr um prato de comida e a criança comer, ter prazer na alimentação, ter uma sensação positiva no momento da alimentação, tá bom? E também ter um sono de qualidade, né? Dormir bem de acordo com a faixa etária, aquilo que é esperado para a faixa etária, sem problemas de insônia, e um bom desenvolvimento, tanto neurológico quanto emocional. E tudo isso é junto, né? Não tem como a gente chegar uma mãe aqui e falar, meu filho não está dormindo, eu preciso saber como é que está a alimentação, eu preciso saber como é que estão os estímulos, como é que está o vínculo, como é que está o apego, tudo isso é importante. Então, tudo em conjunto, né? Inclusive essa inteligência emocional, essas emoções, elas fazem parte de uma engrenagem que tudo tem que estar bem. E, geralmente, quando a criança não está dormindo bem ou quando não está comendo bem, tem alguma coisa que pode ser melhorada em outros setores que estão impactando ali naquilo. É justamente isso que eu vou falar nessa semana. É um evento fantástico, basta você clicar no link que está na descrição lá em cima da minha bio do Instagram, tá bom? E aí aproveita e entra no meu grupo de WhatsApp, que é gratuito, para o meu grupo de Telegram também, e tem a opção de entrar para a comunidade Pais e Pediatra, que é uma comunidade na qual todos os dias eu faço uma live de plantão de dúvidas, tiro todas as dúvidas, eu não saio da live enquanto não acaba a última pergunta, e tem lives com especialistas também, tá bom? Então tem essas opções lá no meu link, e no link que está na descrição da bio, mas a prioridade agora é você se inscrever nessa semana e divulgar para as amigas, para quem está grávido, para quem tem filho menos de 3 anos, para os amigos, aí quem você conhece que tem bebê, ajude aí o Titio Fabiano a divulgar essa semana do bebê. Vai ser fantástico o evento aí, já tem muita gente inscrita, a gente pensou até em limitar as vagas, mas por enquanto as vagas estão abertas e só quem se inscrever que vai participar. Não vai ficar, não vai ficar vídeo salvo para todo mundo ver, mas só quem participar é que vai assistir o conteúdo, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? A todas que participaram aí da live, foi realmente muito bacana as perguntas, tem muita pergunta aí, bacana que eu gostaria de ter respondido, mas como eu disse, o tempo é escasso. E eu agradeço e desejo a todos um bom final de semana e encontro com vocês na semana que vem, na semana do bebê. Vai ser uma semana fantástica. Tudo de bom para vocês aí. Eu vou deixar salva a live, tá? Quem assistiu só o finalzinho, quiser assistir desde o início, fica à vontade aí. Obrigado a todos.